As equipes de transição do governo Jair Bolsonaro e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva realizam a primeira reunião de transição de governo. Este é o assunto do boletim da TV 247, que eu, Paulo Emílio, trago até você nesta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. A reportagem completa sobre o assunto você encontra no site do portal Brasil 247. E ela diz o seguinte, que as equipes de transição do governo Jair Bolsonaro, do PL, e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, realizam nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, a sua primeira reunião no Palácio do Planalto, em Brasília. Do lado da equipe do presidente eleito, ou seja, do presidente Lula, o grupo vai ser comandado pelo vice-presidente na chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB. Do lado do atual governo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, é quem vai conduzir os trabalhos. Também estarão presentes na reunião a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloysio Mercadante. De acordo com o jornal o Globo, a equipe de Lula também vai contar com representantes dos partidos que estiveram formalmente participando da campanha do PT, além também do MDB, da ex-senadora Simone Tebet, e também candidata derrotada à presidência da República, se lembrando que o partido ficou oficialmente neutro, mas as lideranças, como Simone Tebet, que eu acabei de falar, estiveram engajadas na campanha de Lula. O PT também convocou as demais siglas aliadas para que indiquem nomes visando as coordenações temáticas da transição. A equipe completa deve ser finalizada e conhecida até o começo da próxima semana. Lembrando que a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, já adiantou aos partidos aliados que assumir a coordenação de uma determinada área durante a transição não implicará necessariamente algum ministério no futuro governo. Já o PDT também deve indicar o líder na Câmara dos Deputados, o deputado Volney Queiroz, de Pernambuco. E o presidente da legenda, Carlos Lupe, destacou que existem quadros internos que podem ajudar nas áreas de educação, do trabalho e da previdência. O PV, que também integra a coligação que ajudou a eleger o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da legenda, o Zé Luiz Pena, deverá ser indicado, provavelmente, para a transição na área de meio ambiente, cultura ou desenvolvimento. Outros nomes também que se engajaram na campanha de Lula, como os economistas Armínio Fraga e Pércio Arida, também estão cotados. O ex-ministro da Educação e candidato derrotado ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, não deve integrar a equipe de transição, mas deverá montar uma equipe, né, deverá indicar o grupo que será responsável pelo tema e que deve contar com nomes como a da socióloga Neca Setúbal. A transição de governo é prevista no rito democrático instituído pela Lei 10.609 de 2002, que foi promulgada ainda durante a transição do governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, né, para o governo Lula, que foi eleito pela primeira vez no ano de 2022 para o seu primeiro mandato. Depois a lei foi complementada pelo decreto 7.221 de 2010, na transição do governo Lula para o governo Dilma Rousseff. A lei determina que o processo de transição governamental tem início com a proclamação do resultado da eleição presidencial e se encerra com a posse do novo presidente da República. Ou seja, a transição passa a valer logo após o final do pleito eleitoral, assim que o nome do eleito é conhecido, e termina exatamente no dia 1º de janeiro, quando se inicia o novo mandato. A equipe de transição tem que ter acesso a todas as informações necessárias, incluindo os dados referentes às contas públicas, para que possa se preparar para os atos de iniciativa que venham a ser editados imediatamente após a posse. O presidente eleito, segundo a lei, é responsável por indicar o coordenador, que neste caso já foi indicado, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, para comandar a equipe de transição. Ele, neste caso, recebe o posto de ministro extraordinário. São criados ainda, pela legislação, 50 cargos em comissão, denominados cargos especiais de transição governamental, que é justamente para facilitar o acesso às informações e determinar as primeiras diretrizes do governo que tomará posse.
Os trabalhos da equipe de transição são encerrados com a posse do presidente eleito em 1º de janeiro, como eu disse, e os nomeados para os cargos desta comissão devem ser exonerados em, no máximo, até 10 dias após a posse. Este foi o boletim da TV 247 que eu, Paulo Emílio, trouxe até você nesta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Se você gostou das informações que foram levadas até você, curta, dê seus likes e, caso queira e possa, torne-se um membro solidário aqui do nosso canal, ajudando a ampliar o alcance das informações que são repassadas para toda a comunidade. Podemos voltar a qualquer instante com mais informações sobre este e outros assuntos de interesse de todos. Até breve.